Sejam muito bem-vindos a mais um programa da R27. E hoje para a gente falar de um assunto muito bacana e que é comum a praticamente todas as pessoas, homens, mulheres, novos ou velhos, os mais atuais possíveis. A gente vai falar de mecânica, de carro, câmbio automático, injeção eletrônica, entre outros assuntos. E eu chamei aqui nada mais, nada menos que a galera da Alphamec. Sejam muito Obrigado. bem-vindos. Obrigado. Mais uma vez, né? Ao nosso programa. Obrigado. E assim, a gente precisa falar desse assunto com quem entende, né? E a gente vai falando aí de oficina mecânica, credibilidade, falando de carro. Todo mundo tem carro, porque o carro já foi a época que carro era luxo, né? Hoje é totalmente necessário. Necessidade. Todo mundo tem. E, bom, eu vou querer saber muita coisa de vocês hoje. Aí a gente está aqui para responder aí, tirar as dúvidas aí do que for preciso aí. Pode ficar à vontade para fazer a pergunta que achar necessário. É um prazer estar aqui com vocês e é isso aí. A gente está à disposição para poder esclarecer o máximo possível de dúvidas e compor e complementar ainda mais com esse podcast. Com certeza. Bom, já vou começar dizendo que oficina mecânica a gente tem demais a cada esquina, tanto nas cidades grandes quanto nos bairros pequenos. Tem ali o Zezinho da esquina que mexe com o carro, isso aí todo mundo sabe como é. Então, eu quero que vocês tragam para a galera que está assistindo, em primeiro lugar, qual é o diferencial da Alphamec. Vocês são já muito conhecidos aqui, não só na nossa cidade, né, mas como fora. Tem aí um nome de muito respeito, muita credibilidade, mas o que diferencia vocês das demais? Curiosamente, assim, quando você pensa em oficina mecânica, vem logo aquela imagem suja de graxa, o mecânico lá assoviando para todo mundo que passa na rua. Então a gente não quis levar isso ao nosso público. A gente quer agir com seriedade num ambiente familiar, onde a pessoa se sinta à vontade, um ambiente limpo. Então esse é um dos nossos diferenciais. Além do mais, a gente vai falar aí de vários outros diferenciais que a gente tem, mas a primeira impressão é a que fica, a gente acredita muito nisso. E quando eu idealizei essa empresa junto com a Ayrton aí, foi exatamente pensando em fazer diferente do que já tinha no mercado. Não ser igual aos outros, a gente tinha que buscar diferenciais e, obviamente, à medida que esses diferenciais fossem servindo de inspiração para outros, que nós tivéssemos também novos diferenciais e sempre inovando. Inovação, eu acho que é o caminho da Alphamec. Então, eu acho que é por aí, essa questão da estética da oficina, principalmente da aparência da oficina, e estar ali num lugar onde a pessoa se sinta realmente à vontade. Isso é um dos nossos principais objetivos aí quanto a diferencial. Eu gosto muito de falar também, né, que além de uma empresa familiar, é uma empresa movida por propósito, né? Então a gente tem um propósito para estar fazendo tudo isso, em estar servindo, né? A gente tem um propósito de entregar segurança e tranquilidade para as pessoas nas estradas, para as famílias nas estradas. Isso Esse faz é o nosso parte do nosso código de a cultura, nossa né? base, né? A gente tem um propósito e em volta desse propósito a gente estruturou toda a nossa empresa. Aí a partir daí são os nossos valores, a nossa missão, a gente tem tudo que a gente precisa fazer, todo atendimento, toda a parte ali com o cliente tá pautado em cima desse propósito, que é o propósito fim, né, que a gente considera ali, entregar segurança e tranquilidade para as famílias nas estradas. Isso Esse é um diferencial. é um diferencial e é muito visível, porque quando você chega lá na Alphamec, né, é tudo muito limpo, assim, é uma empresa que parece indústria, Não parece né? oficina, Não né? parece uma oficina. Já vi falar, eu passo aqui e nunca imaginei que isso aqui era Não, uma oficina. imaginei. E é muito bonito. Você até vê os carros lá, tudo bonitinho do outro lado, né? Mas tudo muito organizado, muito limpo, um atendimento incrível. Eu acredito que tem a ver com o nome de vocês, né? O nome sempre tem um significado, um propósito. Tem mesmo? Tem. E qual seria? Nosso nome ele tem um significado, né? Tá até no nosso código de cultura também. Todas as pessoas que entram na nossa empresa, elas têm que conhecer a nossa história, a história do Arilson, a minha história, e ali como começou. E Alphamec, né? A gente considera o alfa, início, primeiro, em estar sempre liderando, estar sempre no topo. No topo de quê? De ser melhor cada dia, de estar sempre inovando, de estar sempre buscando a excelência, né? Esse é o alfa. E o MEC de execução, né? De estar com um serviço de alta qualidade, executando.
capacitando, está sempre treinando. Então, essa junção de Alpha Mech é justamente isso. Ela tem esse significado de ser uma oficina de ponta, de ser uma oficina que está na primeira prateleira, né? E vocês têm conseguido isso aí com excelência, né? E assim, a gente sofre muito também, com muita coisa a gente sofre, mas é o que eu falo com a Eita, a nossa concorrência é conosco mesmo, né? A gente, com a gente mesmo. Eu não olho para outras oficinas, eu não quero buscar exemplo, copiar nada de ninguém. Eu acho que Deus tem nos presenteado bastante com inspirações, com visões de inovações de futuro. Então, toda a nossa luta ali é com a gente mesmo, é a gente ser melhor a cada dia, baseado naquilo que a gente fez ontem. Então, amanhã vai ser melhor, e a gente busca isso diariamente. Muito pelo contrário, essa questão aí da concorrência e tal, a gente não olha dessa forma mesmo. De maneira nenhuma. Pelo contrário, a gente enxerga parceiros. A gente enxerga que todas as oficinas aqui são parceiros. A gente gosta muito de ter amizade com os donos de outras oficinas, de estar perto, de estar sempre conversando, trocando a figurinha, falando sobre um carro. A gente tem ali a questão da capacitação, né? Boa que parte também deles já foram meus alunos, então eu sempre procuro estar auxiliando, ajudando, novas ideias, e assim, por prazer, por gostar de ver as outras pessoas também conquistarem. Isso aí para nós eu não vejo nada de concorrência nesse ramo meu, não. Cara, isso é muito bacana. Quando a gente monta um negócio, eu sempre falo isso, né? O dinheiro, ele não tem que ser a motivação final. O dinheiro é a consequência. Quando a gente coloca a energia, né? Que é o que vocês falaram aí do código de vocês, coloca amor, coloca propósito. O dinheiro, ele é só a consequência. Exatamente. Ele vem como consequência. E aí, o posicionamento, tudo vem depois. Mas vocês, desde já, parabéns, porque vocês são um diferencial mesmo em oficina. Foi o que ele falou no começo, né? A ideia que veio de oficina mecânica, você vê aquele mecânico todo sujo, já mexendo com todo mundo na rua, gritando, e aí aquele monte de carro, aquele monte de peça, aquele monte de sujeira. Então, isso aí traz a ideia de, até mesmo para eu que sou mulher, né? Ai, meu Deus, tem que levar o carro no mecânico, não acredito nisso, vou arrumar alguém para levar para mim. E assim, até para deixar as mulheres mais confortáveis, nós também temos mulheres lá para fazer os atendimentos. É verdade. Entendeu? Então, a gente acha que o caminho é esse, porque no final o que a gente busca, como você falou e falou muito bem no início, existem várias oficinas, existem várias. Agora, uma onde vai te resolver o seu problema, vai te deixar confortável e vai te trazer tranquilidade, que você vai pegar o carro, vai botar a sua família dentro e vai falar assim, cara, aqui eu vou chegar sem se preocupar com o que foi mexido no seu carro. Olha o nível de responsabilidade que nós temos que ter, porque a gente está lidando com vidas. É a família da pessoa que está ali dentro. Então, quando você olha por esse lado, aí eu, como usuário, por exemplo, se eu for levar o meu carro, onde é que eu vou levar o meu carro? Será que eu vou levar num cara que eu não tenho confiança, ou que fez só porque é mais barato, sem capacitação? Mas é a minha família que está ali dentro do carro. Então, eu tenho que pensar nisso. Porque se eu não pensar nisso, eu estou colocando em risco o que é o meu maior patrimônio, que é a minha família. Então, nós da Alphamec estamos preparados para entender esse sentimento do cara, que a gente cuida da família, levar tranquilidade nas estradas para as famílias. Então, quando nós criamos esse propósito, a gente pensou em tudo isso. Então, isso para nós é muito importante. É exatamente isso, né? Essa questão do atendimento ali com as meninas, né? A gente tem as mulheres lá. E, cara, eu acho que todo lugar tinha que ter uma mulher para poder dar o norte ali para os homens, né? A gente acaba ficando um pouco perdido, tem coisa que a gente não consegue entregar, que a presença feminina ali no atendimento, ela muda tudo, né? Então a gente tem muita cliente mulher, né? Se eu não me engano aí, na nossa proporção, acho que acaba ficando até páreo de 50-50, se não fica bem próximo, Já né? tá O nosso dentro público feminino, ele é bem bacana. E o objetivo é esse, né? É enxergar a família que está ali dentro. A gente não olha simplesmente aquela máquina ali, o carro, né? A gente está olhando as pessoas que vão andar ali, porque eu sei que aquele carro ele vai estar na estrada, talvez vindo contra a minha família num trânsito. Então eu estou olhando a família dele, eu estou olhando a minha família, eu estou olhando o geral, né? Eu sei que se em algum momento eu deixar a desejar fazer de qualquer jeito,
Pode ser que numa via, numa estrada, o carro que eu mexi tá vindo contra o meu carro, contra a minha família também, né? Então tudo isso a gente olha, a gente está olhando além, né? A gente busca enxergar justamente isso. Tudo que a gente tiver que fazer ali, as peças que a gente tiver que usar, né? A mão de obra, a ferramenta, se a gente precisar investir, comprar uma ferramenta para que aquilo ali dê mais confiança, a gente consiga entregar ainda melhor o nosso serviço para que tenha realmente uma garantia e de que aquilo ali vai ficar muito bom, a gente vai investir. A gente vai fazer, a gente vai buscar sempre as melhores opções, os melhores profissionais, treinamentos. Essa parte de investimento em ferramenta é uma coisa que a gente não mede esforços, não. Porque tecnologia, ela muda a cada dia. Tá? Eu costumo fazer essa analogia com a medicina aí. Eu falo assim, para quem estuda mais, um médico ou um mecânico? Entendeu? Aí o pessoal, mas o médico estuda pra caramba. Eu falei assim, tudo bem, mas o médico, ele mexe com o ser humano. O ser humano é ser humano desde sempre, nunca mudou. Então, ele só faz algumas especializações e alguns equipamentos e aí por vai. E a mecânica? Que todo dia é uma tecnologia nova, todo dia é um desafio novo, todo dia aparece alguma modificação. Pra você ter ideia, até as montadoras, os fabricantes, eles erram. Eles fazem um recall, você entendeu? Então, se você não tiver... Já chegou cliente na minha oficina, falou, eu tô com problema no carro e tal, e eu não mexer e abrir mão e falar assim, cara, o seu carro tem um recall por causa disso, então eu não vou te fazer você gastar dinheiro aqui. Você pode ir lá na concessionária que você vai ter isso de graça, você entendeu? E de informar o cliente. Então, quando a gente fala em estudar, investir em ferramenta, investir em tecnologias, é baseado exatamente nisso, porque a mecânica ela muda todo dia. Agora tá vindo aí a onda dos elétricos. Então, tem que melhorar e tem que capacitar, não tem jeito. E aí você pega uma oficina que não evoluiu ou não tem pretensão nenhuma de evoluir e você vai botar o seu carro lá que você acabou de comprar, pagou, tá pagando e de altíssimo valor num lugar onde você não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então a gente se preocupa muito com essa parte de atualização e de aperfeiçoamento, porque a gente sabe que é necessário e é constante. Então o que é novo agora, daqui 6 meses já mudou, daqui 6 meses já é outra tecnologia. Se você não tiver preparado para atender o público, aí você vai ficar para trás. E é o que a gente não quer, até porque a gente também faz serviço para outras oficinas, você entendeu? Sim, sim. Então a gente precisa estar realmente na ponta do negócio ali com uma capacitação em dia. Eu ouvi você falando sobre peças, né? Vou puxar esse assunto porque eu já ouvi falar que vocês não aceitam peças que os clientes trazem, isso é verdade? Então, nós temos até uma placa lá, né, na nossa oficina, e tá lá escrito assim: não aceitamos, por questões de responsabilidade técnica, não aceitamos peça fornecida por cliente. Uhum. Por quê? Se a gente entende que o cliente é um cliente que se preocupa com o carro dele, com a família dele, obviamente ele não vai querer comprar uma peça mais barata. E no mercado existe a peça genuína, existe a peça original, existe o paralelo e existe o falsificado agora. Que tá demais, que assim, inundou o mercado. Eu posso imaginar. Inundou o mercado. E aí, o que a gente tem nisso aí? A partir do momento que eu aceito uma peça que o cliente me trouxe, se não é uma peça de boa procedência, eu posso ser responsabilizado penalmente se aquilo vier a dar um problema e causar um acidente. Então, o grande problema hoje é esse, a gente não aceitar. Óbvio, nós temos clientes que falam assim, Arilson, eu prefiro comprar a peça porque eu compro lá no meu CNPJ, mas tá aqui, ó, eu quero a peça que você indicar. E aí a gente vai indicar na concessionária para ele comprar a original. E aí ele compra na concessionária, nos apresenta a nota fiscal direitinho, a gente aplica a peça. A gente faz um termo de responsabilidade, que a nossa garantia é sobre o serviço e não a peça. E aí ele assume a responsabilidade da peça. Eu aplico a peça para ele. Se essa peça vier a dar problema, ele vai brigar com a garantia lá e vai nos pagar outra mão de obra para tirar e colocar a peça novamente. Quando eu forneço a peça, todo esse ônus, ele é nosso. Entendeu? Então, é isso aí. O Ayrton, que está dentro do compras ali, ele sabe mais do que eu estou falando aí, né, Ayrton? A gente, infelizmente, o mercado de peças falsificadas, ele cresceu muito. A gente vê notícias e notícias passando,
né, de pessoas ali falsificando peças e a olho nu é difícil de identificar, Sim. né, o que que é uma Tem que peça ter muito falsificada, As pessoas, que- até que- nisso as pessoas vão se especializando muito e não é só com peças de carro, né? tudo, golpe, Tem tudo. tudo, Tem golpe tudo que é pra tipo de tudo. picareta hoje Meu aí, Deus. de gente irresponsável. E quando a gente fala de peça, né? Imagina que uma ponteira de direção falsificada. Tá numa caixa que talvez tá ali a caixinha original. Comprei na Original. internet, nos sites ali da internet que se vendem peças, né? É, comprou lá, chegou, ó, tá na caixinha original, vamos aplicar. E aí, no meio de uma curva, aquilo ali não foi testado, aquilo ali foi feito de qualquer jeito. É uma peça que não é o material adequado para uma ponteira de direção, e no meio de uma curva aquilo quebra. A família Meu foi Deus. até descobrir, e a responsabilidade é de quem? Ah, esse carro estava na Alfamec na semana passada mexendo. E aí a Meu gente vai Deus. responder isso criminalmente, né? E a gente jamais quer carregar a dor de se responsabilizar pela vida de uma família, de uma pessoa, que seja, entendeu? Então, a questão das peças, ela é única e exclusivamente por responsabilidade técnica. A gente tem que se resguardar como empresa, porque a gente quer continuar trabalhando, prestando um melhor serviço, né, sem ter problemas como esse, e a gente quer realmente entregar um serviço de qualidade. Não, esse Então, essa é a nossa, o nosso, Nosso principal nosso objetivo. principal motivo e eu- de não até aceitar as peças. Até para o cliente, por que o cliente pensa em comprar a peça? Aí a gente vai voltar para falar da credibilidade do posicionamento de vocês, né? Por causa da confiança nas oficinas. Porque as oficinas mecânicas têm a má fama, né? Muitos mecânicos, isso acontece em todo lugar. Ah, ele vai pegar lá uma peça, ou ele vai roubar minha peça, ou ele vai esconder, ou ele vai trocar, ou ele não vai usar. Então, assim, vou comprar a peça para já não ter esse problema. E não é o caso de vocês. E aí não é só comprar a peça, porque vocês têm outras soluções, outros acompanhamentos, né? Que o cliente Procedimento, pode. né? Procedimento. Tipo assim, a peça velha que você tá pagando aqui, ela tá aqui, ó, ela tá indo dentro do seu carro, você entendeu? Porque dificilmente uma oficina aí na rua faz isso, manda a peça embora, só fala que trocou. E aí, E será cadê? que trocou? E a gente procura evidenciar, né? A gente tem procedimentos de trabalho onde o mecânico que está mexendo, ele está ali, ele precisa filmar o tal procedimento, ele precisa realmente mostrar a peça velha, colocar de volta no carro, né? E aí a gente trabalha com transparência. O nosso cliente precisa visualizar o que está sendo feito e aí a gente segue esse caminho. Como é que é? Então vocês já vão me contar como é que é o procedimento para a galera entender como é que funciona quando eu chego na Alfamec. Cheguei lá como eu é de hoje. Como é que vocês fazem do começo ao fim, né? Ali do procedimento, da avaliação desse carro, desse veículo, como é que funciona? Essa é mais legal, mas no entanto aqui eu vou estar dando uma dica, tá? Para meus concorrentes aí, ó, que Aí, estão ó. vendo aí, ó, vão saber qual é o procedimento correto, na verdade. Pelo menos que a Já tá gente dando uma aula, né? Pelo menos que a gente considera. Eu acho que o primeiro passo é a entrevista com o cliente. Na entrevista com o cliente, é procedimento nosso lá, você consegue já saber muita coisa. Onde eu vou perguntar qual o sintoma que o carro está fazendo. E aí eu vou perguntar qual o histórico de manutenção desse carro, quais as outras oficinas que esse carro já passou, qual o tipo de serviço que foi feito, para eu entender o que está acontecendo ali. Em seguida, a gente vai fazer o teste de rodagem. E aí eu faço junto com o cliente, a gente vai pegar ali e olhar realmente o problema para eu sentir o que está acontecendo. Feito isso, eu vou chegar na recepção e vou falar assim, ó, o carro vai ficar. E aí a gente tem um serviço de Uber, né? Que a gente pede para os clientes, leva o cliente em casa. Olha que chique. É uma cortesia, Diferencial tá? também. Diferencial. Diferencial também. A gente tinha, só pegando um gancho aqui pra gente não fugir, a gente tinha aquela questão, me leva de volta, me leva de volta. E com isso a gente tinha que tirar alguém pra sair com o carro do cliente, correr um risco no trânsito com o carro do cliente. Que já tá ali por algum gasolina do motivo. cliente. Às vezes o carro já tá com problema, a gente tinha que levar o cliente de volta no nosso carro, então a gente tem um parceiro, né, que acaba que nos atende com isso. A gente fez uma parceria bacana, falou, ó, todo cliente que chegar aqui eu vou solicitar pelo aplicativo e aí você dá prioridade para poder levar ele o mais rápido possível. E isso entra como uma cortesia da Alfamec para poder levar o cliente de volta. Feito isso, vai para a parte de cadastro, né? Vai fazer o cadastro do cliente. Quando ele já é cadastrado, não precisa, só puxou a placa do carro. E aí vem a preparação do carro. Então ali a pessoa da recepção, ela vai preparar o carro para ele entrar para dentro da oficina. Então ali a gente coloca a capa no banco, a gente isola o volante, a alavanca de marcha, freio de mão, para que o carro do cliente seja preservado. O bem dele tem que ser preservado com o maior cuidado.
Porque às vezes o mecânico vai entrar dentro do carro, aí ou tá com a calça suja, ou tá com a mão suja, e aí ali fica tudo protegido. Feito isso, ele vai para a parte de diagnóstico. A parte de diagnóstico normalmente eu faço, e quando eu não estou na oficina, tem os profissionais qualificados para fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, é feito o levantamento de peças, e aí eu envio para o Compras. O Compras vai montar o orçamento, baseado nas peças que a gente considera de qualidade e com segurança, e aí vamos entrar em contato com o cliente. Seu orçamento ficou X. Feito isso, aprovou o orçamento, as peças vão chegar e aí o carro vai para execução. Então, tudo isso ele tem um tempo para esse. A não ser, assim, salvo as exceções aí, que realmente é um problema que está dando muito trabalho na hora do diagnóstico, costuma demorar um pouco mais, porque ser assertivo no diagnóstico, para nós, é uma questão de honra. Então, eu não quero passar uma coisa para o cliente e depois falar, agora tem mais coisa que está com problema também. Então, a gente prefere passar um diagnóstico completo e o cliente decide. E muitas vezes o cliente liga e fala assim, cara, eu não tenho condição de fazer tudo agora. O que é prioridade para mim aqui? Sempre eles vão ouvir da boca da Alfamec. O que for item de segurança é prioridade. Suspensão, direção e freio, para nós é prioridade. Entendeu? Tá com vazamento no motor, o vazamento do motor espera. Agora, suspensão, direção e freios, a gente sempre vai considerar como prioridade e a gente não abre mão. Feito, chegou as peças, executa o serviço, depois a gente vai testar o carro. Normalmente, quem fez a entrevista e andou no carro, vai andar nele novamente para saber se o problema foi solucionado ou não. Feito isso, a gente liga para o cliente, entrega o carro e o cliente sai satisfeito. Gente, que bacana. Sobre isso. E é um processo, assim, que passa muita credibilidade. Quando eu conheci o trabalho de vocês, eu falei assim, nossa, é muito diferente de tudo que eu já vi, né? Porque tem uma outra questão. Quando você vai na oficina, vai por testagem, né? Ó, eu acho que o mecânico, que às vezes é uma pessoa que já tem também muita experiência, mas não busca se especializar, é aquela pessoa que trabalha naquela garagem ali há 700 anos e continua da mesma forma. Vamos testar isso aqui, se não der certo, vai ser outra coisa, com certeza. Aí você vai trocando. Primeiro, vamos começar pelo mais barato. Vamos. Aí quando você vai ver, aquele negócio já ficou muito mais caro do que o problema de fato, né? O que realmente tinha que ser resolvido. E é assim, é uma cultura que se criou no meio da mecânica, né? Que desde antigamente é que, primeira impressão, tô indo para um lugar onde alguém vai me passar a perna. É a primeira impressão. Infelizmente, a gente paga o preço. E uma das minhas missões dentro de sendo dono de oficina é realmente quebrar essa visão que muitos têm. Estou indo para um lugar onde eu vou ser enganado. Não é isso. Não funciona. Quando a gente, dentro do nosso código de cultura, tem algumas crenças e alguns valores que a gente não abre mão. Então, um deles é a honestidade e a gente preza por isso e a gente quer. O cliente pode até pensar o que ele quiser. Agora, eu tenho como provar que ele está errado na hora que eu chegar ali e entregar as peças para ele, mostrar para ele o orçamento que ele aprovou, explicar, dar toda a explicação técnica e, sobretudo, que tudo que eu falei e fiz resolveu o problema do carro dele. Isso aí, para mim, assim, é o meu alvo sempre. Além dessa crença, ainda tem uma outra que eu acho que a gente pode entrar nesse assunto, né? A mulher. Porque tem aquilo que o homem já vai para a oficina, não, esse cara aí vai me passar a perna, já vou levar minha peça, já vou não sei o quê, já tem essa. Ainda tem a mulher que geralmente não entende de carro, geralmente assim, meu Deus do céu, não tô acreditando, chegou nessa parte, eu vou ter que levar meu carro na oficina, o que eu vou fazer? Então ainda dobra essa crença de que o mecânico vai passar a perna, que eu sou mulher, que eu não sei o que tá acontecendo, não sei que barulho é esse, o que vocês fazem para resolver essa questão? Você quer falar dessa? É transparência, né? É tratar tudo com transparência, né? Além desse medo das mulheres, ainda tem a questão do assédio, que às vezes elas chegam em algum lugar, numa oficina, já tem aquele negócio, eu passo na frente e assovia, né? Aquele como negócio é que eu vou parar lá estigmatizado. Aí vou chegar lá, e aí eu, tipo assim, posso ir à vontade do jeito que eu quiser. Aí, às vezes, ela já cria aquele medo, né? Aquele bloqueio de chegar na oficina e já chega
E lá na nossa oficina é completamente diferente. A mulher, chega homem. A pessoa que chega, ela é muito bem atendida. A gente já quebra um gelo ali no início. A gente tá treinado justamente nisso também, entrega ali logo um maravilhoso dia. Teve um café, uma bala, um biscoito. Fica à vontade, senta aqui, vamos conversar. Né? Tenta trazer tudo de verdade para ela, mostrar transparência. Ó, o seu carro tá assim, assim, assim. Tem coisa que ela não entende, que ela não vai nem saber. Ah, essa lâmpada aqui tá acesa, vai olhar uma luz de óleo, tá quase batendo no motor e ela nem sabe. Tem um negocinho piscando aqui, não sei o que é, amiga. Teve uma prima minha que me mandou mensagem, né? Me mandou a foto de um frasco de óleo, um frasquinho de óleo, Meu Deus. e mandou a foto do reservatório de água para mim. Eu falei assim, minha água tá, meu óleo tá baixo. É esse óleo mesmo que eu uso aqui para completar? E mandou a foto do reservatório de água. Aí eu falei, sim, o seu carro usa esse óleo, porém essa foto aí é seu reservatório de água. Isso não é reservatório de óleo. Não joga esse óleo aí dentro não, tá? Ai, meu Deus do céu, quase que eu faço isso. Falei, tá, calma, tá? Calma. Não vou julgar, porque o carro deu uma Acontece. esquentada uns tempos atrás. Meu Deus do céu. É o motor, não sei o que, não sei o que. Era água. Não é cultural da mulher, né? Não é cultural, a gente não julga. Tipo assim, as mulheres sabem menos que os homens. Não é sobre isso. Não é cultural da mulher se preocupar com esse tipo de coisa. Né? Aí a gente tá falando de cultural. Porém, hoje, né, no mundo que a gente vive, a gente vê que as mulheres elas estão dominando realmente todos os setores. E assim, com maestria. Estão fazendo com maestria. E aí elas estão tendo cada vez mais a independência da mulher de fazer as coisas sozinha, sem depender ali de alguém para poder ir lá levar. E o carro é uma dessas coisas, né? Então precisa de ter aquele mínimo de conhecimento. Assim, a gente tem um carinho muito grande com todos os nossos clientes. Agora, o público feminino, a gente precisa de um cuidado maior. São questões porque uma coisa é eu falar de mecânica para o marido e a esposa ouvir. E outra coisa é eu falar diretamente para a esposa ou para a mulher que esteja ali, que seja independente ou não, e ela conseguir entender a necessidade daquilo ali. E eu acho que você só faz isso quando você tem muita transparência no que você está fazendo. Senão, você pode chegar ali e falar 1000 coisas na cabeça dela, ela vai olhar para você e falar assim, nossa, meu carro estava tudo isso, e era talvez uma lâmpada queimada. Entendeu? Então, você precisa ter muita transparência. E o grande medo das mulheres é realmente ser enganado. É ser enganado. Isso aí por quê? Porque culturalmente, como a Ayrton falou, já vem essa história. Porque quando ela recorre ao marido, eu vou levar o carro na oficina. Leva para tal lugar que fulano não sei o que, começa aqui. O próprio marido às vezes acaba aterrorizando o negócio todo. E a gente a gente tenta quebrar isso de maneira seguinte. E às vezes surgem as dúvidas na horas ali. A gente tá explicando para a pessoa e ela, mas é assim mesmo, tá? Não, é assim, vem aqui. Aí eu pego algum artigo, aí eu olho junto com ela, entendeu? Para mostrar realmente que o que a gente está falando ali tem fundamento, você entendeu? E tanto é que as meninas, o Ayrton é meu filho. É meu filho e meu sócio, mas eu tenho as minhas 2 filhas trabalhavam lá comigo, a minha esposa trabalhava lá comigo, e aí o que acontece? A gente achou por bem criar um grupo de WhatsApp, que o nome é Elas Mandam Bem. Elas mandam bem. Elas mandam A gente bem. nem tá nesse grupo. Nós não estamos. Tanto que você já não está. A gente não está. Aí o que eles falam? Só entra mulher ali. Só adiciona mulher. Às vezes você tá lá, não sei aonde, acender uma luz no seu painel. Ou entra no grupo ali e fala assim, acendeu aqui, manda uma fotinha aí. Aí ela vai lá em mim, tá acontecendo isso com o carro da menina aqui. O que ela faz? Aí a gente orienta. Nós temos esse WhatsApp lá. Ele é próprio para as meninas, você entendeu? Gente, então, o cuidado que a gente tem com isso é muito grande. Eu já propus, e o Ayrton também achou a ideia excelente de fazermos um workshop só para mulheres, para ensinar, essa luz aqui, quando acender, o que tem que ser feito. Então, assim, a gente tem esse cuidado. A gente gosta de... É aquele diferencial que a gente falou desde o início, né? A gente busca sempre. Mais um, não. Até o final a gente falou em 50. E pra gente ter isso tudo bem alinhado, né? Seja com as mulheres ou seja com o nosso público masculino também, a gente tem um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço. A gente não faz nada de boca. Você deixou o seu carro para mim, tá beleza. Tá só na nossa conversa aqui e pronto. Não, a gente tem isso documentado, porque eu tô com um bem seu que, com certeza... Teve muito suor para conquistar, teve muita gente que batalhou bastante para ter o seu carro.
Então a gente tem um contrato de prestação de serviço onde eu tenho os meus deveres, você como cliente vai ter ali os seus deveres, suas obrigações. Ali a gente tem algumas regras que a gente colocou, né? De todo esse tempo que a gente está no mercado, a gente validou muita coisa, a gente não criou isso da cabeça porque a gente achou bonito. A gente foi testando, validando, colocando ali realmente e vendo o que funciona, o que não funciona. Pegando um gancho nessa questão do contrato, para abordar um tema que eu já ouvi falar aí fora, acabou chegando aos meus ouvidos, que era uma coisa que era comentada da Alphamec. Chegou assim, eu fiquei até meio chateado quando eu ouvi, né, que falava assim, você paga para deixar o carro lá. Falei, como? Como assim? Só pago o estacionamento para deixar o carro lá? Falei, não existe de fato isso. Né? O que a gente cobra hoje, que é uma taxa de estacionamento, é a partir do momento que o carro ele é liberado, se passam 48 horas, e a partir dessas 48 horas o cliente não deu sinal de vida, não falou que vai pegar e tal, aí começa a cobrar uma taxa de estacionamento. O carro estando pronto, ou se orçamento negado, não quis fazer, o carro está liberado, você tem o tempo de vir buscar. Não foi buscar o carro, aí eu cobro uma taxa de estacionamento. Justo. E eu até quis trazer esse tema pra cá, porque Sim. é algo que chegou aos meus ouvidos através de parentes meus. Pô, fulano de tal chegou pra mim e falou que cobra pra deixar o carro, e é R$25 que cobra pra deixar o carro Meu Deus. Né, por dia. E nem é isso o valor da taxa de estacionamento. É um valor de R$15 a partir do momento que passa ali do prazo legal. Ou seja, liberou, tem um prazo para retirar. É só após esse prazo. Exatamente. Eu já cheguei a ficar com o carro dentro da oficina 30 dias e o cliente sem sumir, o carro me ocupando uma vaga dentro da oficina, me causando transtorno, porque eu teria que movimentar o carro para lá e para cá, tive que botar gasolina no carro, porque acabou a gasolina do carro dentro da oficina. Então eu acho isso muito incômodo para eu estar passando para os meus colaboradores esse tipo de tarefa, sendo que era só vir buscar o carro. Entendeu? Então, às vezes acontece. E assim, tudo que é novo dá muita controvérsia, muita crítica, e uma das coisas que a gente fez questão de fazer foi exatamente essa questão do contrato de trabalho. Nós somos a única dentro de oficina dentro de Aracruz que tem contrato de trabalho. Se tiver alguma recente, é bem recente agora. Muito recente. É muito recente. Por quê? A gente quer resguardar o lado do cliente, a gente quer resguardar o nosso lado. Por quê? Eu sofri muito quando eu comecei a oficina. Eu já comecei a oficina com equipamentos de ponta. Não tinha muita coisa, mas o que eu tinha era de equipamento de ponta. Então eu via a pessoa chegar na minha oficina e falar assim, cara, vê o que esse carro tem. E eu ir lá, botar toda a aparelhagem, fazer todo o diagnóstico. Aí o cara fala, cara, mas eu não posso deixar o carro hoje. Eu posso deixar aquele que dia? Eu falei, pô, quarta-feira você pode trazer. Isso era na segunda. Quarta-feira você pode trazer, que eu mexo para você. Poxa, e ficar feliz da vida porque eu consegui achar o problema do cara. E aí chegar na quarta-feira, o cara não aparecer, eu passar em outro lugar e o cara tá lá com o diagnóstico que eu passei para ele, entendeu? Em outra oficina fazendo, você entendeu? Então, a gente adotou esse sistema de cobrar o diagnóstico para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, hoje se você chegar com o carro lá, ó, é o diagnóstico, eu preciso fazer o diagnóstico completo do meu carro. Vou te passar lá o orçamento e falar assim, ó, não posso fazer agora. Então você vai pagar o diagnóstico. O diagnóstico custa lá, tem o valor dele lá, você vai pagar, beleza. Daqui uma semana, você falou, eu quero fazer agora. O valor que você pagou de diagnóstico, eu te dou ele de desconto novamente. Perfeito. Você entendeu? Eu te dou ele de desconto novamente. Entendi. Mas se ele achar por bem pegar o meu diagnóstico e levar para outro mecânico fazer, pelo menos o tempo que eu dediquei ali, usei meu ferramental, eu consegui resgatar ali naquele trabalho. Entendeu? Porque para nós ali, tempo é um negócio muito assim, contado. Então nós trabalhamos. Por exemplo, se eu chegar para trocar uma pastilha de freio, na OS já sai o tempo que o mecânico tem que gastar, porque todos os meus agendamentos eles são programados, então eu não posso ficar com o carro ali, vou fazer esse aqui agora, depois eu faço isso. Não, é tudo muito bem organizado na parte de distribuição de serviço. Então a gente, o cliente vai reclamar mesmo, que vai pagar, e a gente não está preocupado com isso. A minha preocupação é entregar o meu melhor ali dentro. Para eu entregar o meu melhor, isso faz parte do meu processo. Eu vou trazer novamente a sua analogia com o médico. Sim. Você paga para ter aquele diagnóstico, o tempo, a expertise, a consulta, o maquinário, o aparelho que seja que ele vai utilizar. Então,
todo o conhecimento dele ali. Aí ele vai lá e fala, não, o seu problema é esse, esse, esse. Você que tem um contato com a farmacinha que você compra sem receita, você vai lá, compra o remédio, você não pagou pela Se consulta. automedica. Entendeu? Vai no YouTube, pesquisa como é que faz. Corre os riscos, né? Entendeu? Você assume os riscos, mas muita gente não tá preocupada. Então, Quando a gente- isso assim, a gente Mais tem... uma vez, a sua analogia. A analogia da mecânica com a medicina, ela é muito paralela. Sim, Até porque verdade. Tive que concordar. eu que sou especialista em motores e tal, eu consigo te falar todos os órgãos do ser humano dentro de um carro. O que é representado dentro de um carro. Então, essa é o X da questão. Você realmente ter amor naquilo que você faz, é você gostar daquilo ali. E eu falo, a parte remunerada do trabalho, para nós ela não é tão importante. Para mim, a satisfação do cliente é muito importante. A consequência é a remuneração. E óbvio que se você foi muito bem atendido, se você tem um diferencial que está acontecendo e conseguiu resolver o seu problema, é justo que você pague por isso. Agora, para mim, o que me dá prazer na minha profissão é realmente olhar no rosto do cliente ou receber um feedback do cliente, porque é um outro processo que a gente tem. Depois que você pegou o seu carro, liberou, foi para sua casa, 2, 3 dias depois vai chegar lá uma mensagem. E aí, o problema foi resolvido? A gente precisa da sua opinião, o que você achou, qual foi a sua experiência com a Alphamec. E aí a gente tem essa ferramenta para a gente melhorar ainda mais o que a gente está fazendo, onde a gente está errando. 2 comentários iguais, o que a gente está errando? Vamos mudar, vamos validar outra coisa. Entendeu? Isso é prática, né? A gente recebeu um feedback aqui negativo. Chegou lá, ó, não gostei de tal coisa. A gente se reúne, senta lá, discutir isso aqui. Porque todo feedback ele é muito bem-vindo. Seja positivo, beleza. A gente fica feliz de receber os positivos. A gente gostaria que tivessem Só positivo, né? Porém, eu particularmente eu gosto muito de ver os negativos e recebê-los, porque ninguém é perfeito e a gente precisa entender onde a gente está errando para a gente poder melhorar. Se a gente não recebe esses feedbacks, a gente vai errando cada vez mais e vai deixando as coisas irem no caminho que a gente não quer e acaba indo por água abaixo. É verdade. Só pegando um gancho sobre a analogia com o médico, né? Quando a gente usa essa analogia, a gente sempre faz isso nas nossas conversas. A gente teve uma vez que a gente montou todo era um tema de até um podcast. Eu vou até buscar isso, porque talvez um roteiro completo só sobre essa questão do médico. E quando a gente fala do médico, a gente fala assim com muito respeito máximo ao médico, né? Não querendo se comparar o mecânico ao médico, porque o médico está lidando diretamente com as vidas, a gente está trabalhando indiretamente com as vidas, né? Então a gente não quer falar que, tipo assim, a mecânica é mais importante que o médico, jamais. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu falava com a minha mãe que eu queria ser médico, entendeu? E acabei sendo médico de automóvel. Perfeito. Então a gente honra muito essa profissão médica, a gente fala assim, todas as analogias que a gente faz, a gente quer com a melhor das referências, né? Fique no ar, que é com muito respeito, né? E que a gente se espelha nos médicos e eles ali com as vidas diretas e a gente trabalhando nas vidas indiretas através dos carros, porque a gente sabe que hoje na nossa cidade, por exemplo, o tanto de carro que tem aí, a gente sabe que a gente tem bastante, né? E tá crescendo, tá evoluindo, e é uma coisa que a gente vê que não vai acabar. Então, o mecânico é uma profissão que não vai terminar, não vai acabar. Pelo contrário, né? Vai crescer ainda mais. A gente precisa de ter profissionais no mercado, né? Que é uma das coisas que a gente deve abordar aí ao longo das nossas conversas, né? Sobre essa questão da formação técnica de mecânico, da importância que é ter uma mão de obra capacitada, né? O tanto que a gente investe nos nossos meninos lá, nos nossos mecânicos, no nosso time administrativo. Inclusive as meninas do administrativo, elas estão encaminhadas para entrar no curso de mecânica, para poder saber conversar melhor com os nossos clientes, né? Para poder entender de verdade ali no atendimento, mesmo que elas não vão estar lá com a mão na massa, elas vão ter conteúdo para conversar e talvez tirar uma dúvida que naquele momento era só para uma conversa rápida. Não, assim, só o respeito que a gente tem com a medicina, ele é formidável. Eu tenho vários amigos médicos, eu sou um apaixonado pela profissão de médico. Não tive a oportunidade de ser médico, mas estou na medicina de automóveis. E assim, quando a gente faz essa analogia, a gente faz ela com muito carinho, muito cuidado. Primeiro, assim, quando você pensa, o médico ele trata do ser humano, nós tratamos dos automóveis. Se o médico errar com um ser humano, é uma vida. Agora, se o mecânico errar,
ele pode colocar a vida de todo mundo que Aquela está dentro família daquele inteira e ali. de uma outra família que pode estar em outro carro. Você entendeu? Então, essa é a analogia que eu falo positiva que a gente faz para olhar nesse sentido. Então, cara, quando eu quero ir no médico, vou procurar o melhor. Então, quando eu for levar o meu carro na oficina, hein, não é para mim só, é a minha família que está ali dentro. Entendeu? São os meus filhos, a minha esposa. Então, tem que ser algo que seja realmente muito bom. Então, Exato. essa é a visão que a gente quer passar. E vocês também veem, né, para quebrar essa ideia, também uma crença de que o mecânico, né, é uma coisa supérflua. Vou levar o carro no mecânico. E não é isso. Olha a importância, o nível de credibilidade que aquela empresa tem que ter para levar o meu carro. Então a gente precisa, tem algumas coisas que a gente vai abordando aqui em podcast, que a gente vai quebrando crenças de tem certas coisas que são bobeira. Isso aí liga isso não, leva do mais barato que resolve. No meu caso, na terapia, isso aí não precisa de, isso é coisa de doido, eu Vai não no tô Google, doido. vai no Vai, Google, pesquisa aí no chat chat GPT. GPT que tá tudo certo. Isso porque as pessoas, algumas crenças foram implantadas com o passar dos anos e a gente carrega isso até hoje. Só que é a nossa vida que tá em jogo. É uma né? crença que ficou bem forte em mim desde a infância. Eu sempre ouvia meu pai falar o seguinte: tem 3 coisas que o homem tem que ter na vida. Um médico amigo, um mecânico amigo e um amigo para te emprestar dinheiro quando você precisa. Muito bom. Então eu falei assim, a minha analogia toda é feita baseada nisso aqui. Muito bom, muito bom. Então, quer dizer, são 2 coisas que você precisa ter, realmente, que são as coisas que vão são a sua sustentação, saúde e seu meio de locomoção, não tem jeito. Exatamente. É isso aí. Ó, vocês são credenciados pela Câmbio Automático do Brasil. Como é que essa credencial reforça a autoridade e a segurança do trabalho de vocês? Aí vocês aproveitem, né, para explicar o que seria esse credenciamento. Pode falar. Posso falar? Posso? Ele gosta. Já falei. Gosta de falar, tá certo. A Câmbio Vambora. Automático do Brasil, né? A gente participou de alguns treinamentos deles lá em São Paulo. É uma Congresso. instituição assim, em alguns congressos, é uma instituição assim que vem desmistificando, né, muita coisa sobre câmbio automático ao longo aí dos últimos 10 anos, a gente pode falar, né? Porque lá atrás existia ali aquele mito que não era necessário fazer a troca do óleo do câmbio automático. Isso foi criado, tá? Isso era algo assim que as mecânicas, elas batiam em cima tentando desmistificar isso. E a Câmbio Automático do Brasil foi uma das pioneiras ali que tomou isso para si e entender que, é mecânica, é óleo, a gente está falando de atrito, a gente está falando de componentes em trabalho, em esforço. Como que eu não preciso trocar um óleo? Existe um óleo que não tem Vitalício, que um dura óleo a vida vitalício? inteira, Não existe. Então foi feito todo um trabalho, todo um estudo. E aí a gente, lá no início, quando a gente começou, né, a ideia do meu pai de querer trabalhar com câmbio automático, eu não via, eu não enxergava esse direcionamento, eu não estava assim tão dentro do assunto. Ele falou, não, isso aqui é o que vai acontecer, isso aqui tem que funcionar. Beleza, vamos investir, vamos comprar. Comprou uma máquina de troca de óleo e credenciamos na Câmbio Automático do Brasil. Na época, eles vieram até a nossa oficina, foi feita uma prova de capacitação técnica, eles vieram olhar o nosso espaço, olharam o nosso espaço, nosso laboratório, para ver se estava apto realmente a ser uma oficina credenciada. Né? E a partir daí a gente começou a trabalhar de verdade de uma forma credenciada. A gente tinha um manual ali que a gente tinha que seguir, procedimentos da câmbio automático que a gente tinha que Nós temos, na cumprindo, verdade. né? Nós temos ali alguns procedimentos que a gente cumpre para poder atender as normas do credenciamento. E desde então a gente vem entregando realmente um serviço assim de qualidade também por ter esse credenciamento, né? Para estar ali dentro realmente de um órgão que rege o Brasil inteiro, né? A Câmbio Automático do Brasil tem mecânicos no Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? A gente foi num congresso, eles estavam no Paraguai, tinha gente de fora que faz parte da Câmbio Automático do Brasil. É um processo de validação, né? Até quando sai algum modelo novo de carro, algum câmbio novo, eles adquirem um carro, desmontam ele todo para fazer os manuais técnicos e fornecer para quem é credenciado e associado. Então, olha a preocupação dos caras. Tecnologia nova, já desmonta, já faz tudo, desmembra, já estuda aquilo ali e começa a descer as notas técnicas, procedimento, para que as oficinas também não fiquem para trás, estejam sempre atualizadas. Agora, a questão do câmbio automático em si,
O que que acontece? Você fazer conta. Vamos lá. 90% dos carros que vende hoje no mercado é automático. Ninguém quer saber de ficar passando marcha, batendo alavanca mais. E aí, o que que acontece? Falta profissional nessa área. Então, eu vi isso lá atrás como uma gigantesca oportunidade. E onde eu me especializei, onde eu investi realmente dinheiro. Eu acho que se pegar, desde quando nós credenciamos, quando eu abri a oficina, até hoje, a gente já gastou bem mais de 100 mil reais de treinamento e ferramental. Você Nossa. entendeu? Então, a gente precisa estar atualizado. E é o que o Ayrton falou, não existe óleo que dura a vida inteira, é óleo vitalício. Existia o mito, e existe até hoje, porque nenhuma montadora, nenhuma concessionária, você vai levar o carro lá para fazer a troca de óleo, eles vão fazer. Eles não fazem. Eles não fazem, montadora nenhuma. Eles só fazem troca parcial, que é tirar o que está no cárter ali de óleo. Por exemplo, um câmbio que pega 8 litros no câmbio inteiro, eles vão tirar pelo cárter 2,5 litros, 3 litros, e eles vão lá e botam isso concessionário, dentro da concessionária. Aí eles vão botar 3 litros. Por que que eles fazem isso? Existe, e é uma explicação que eu dou a todos os meus clientes quando eu faço a entrevista com eles. Existe uma normatização das fabricantes de câmbio, que é a Sims, EF, Eaton, que fabricam o câmbio. Por não conhecer o clima no Brasil, falaram assim, ó, nós vamos fornecer o câmbio para vocês, mas vocês não mexam no nosso óleo para a gente fazer a análise de durabilidade disso aí, quanto que isso dura. Tanto é que se um câmbio automático der problema, a fabricante do câmbio vai pegar o câmbio, levar para a fábrica dela fazer a análise, Nossa. e eles vão entregar outro zero para a concessionária. Só que o seu carro ele tem 3 ou 5 anos de garantia. Se passou desse período, a concessionária vai ganhar um câmbio zero. Só que ele vai querer te vender o seu câmbio. Você entendeu? E a gente descobriu Entendi. isso antes. Você entendeu? A gente descobriu isso antes e fez o quê? Peraí, então a gente tá sendo injusto com quem tá. Se eles não sabem a durabilidade do câmbio deles aqui, nós vamos ter que ficar na mão deles esse tempo inteiro. E aí foi aonde a câmbio automático do Brasil entrou com muita força, provando que era necessário trocar o óleo. E é necessário trocar o óleo. Só que muito mais necessário do que trocar o óleo é ter gente capacitada para fazer a troca correta. Porque não é só trocar o óleo. Você precisa fazer a reprogramação do câmbio quando você troca o óleo. Você entendeu? Então, o cara compra uma máquina talvez e acha que vai se dar bem trocando o óleo. Ele está colocando um problema no carro do cara se ele não for um cara especializado para fazer aquele tipo de serviço. E é isso que a gente tenta mostrar hoje para os nossos clientes. Nós somos especializados, a gente sabe o que está fazendo. Precisa ser feita a reprogramação do câmbio, feito o ajuste de pressão novamente. Eu tiro um óleo velho e estou colocando um óleo novo. Existe uma válvula dentro do câmbio que ela o câmbio ele é autoadaptativo, porque ele precisa atingir uma pressão para passar de marcha. Então essa válvula vai se regulando ali dentro à medida que o óleo vai desgastando. Você botou um óleo novo e não regulou essa válvula, o que você fez? A pressão vai lá em cima. Aí o carro sai da oficina, dando tranco, um comportamento estranho. Aí o cliente faz o quê? Troquei o óleo do câmbio, deu problema no câmbio. E o problema está na execução do serviço. Entendi. Agora, a necessidade, ela existe. Ela sempre vai existir. Não Então, onde existe você óleo. vai colocar isso para onde a fazer, gente que é coloca- quem sabe diferencial. fazer. É isso aí. Caramba. Existe uma conta, ô Sara, porque existe também um mito aí que o pessoal fala, né? Ah, é muito caro trocar o óleo do câmbio. O pessoal questiona, pô, é 1.500, 1.800, 2.000, 2.200 para trocar um óleo do câmbio. O óleo de motor é tão barato, 300, 400, 500 reais, né? E aí a gente gosta muito de fazer essa conta que é, o óleo de motor você troca a cada 10.000 quilômetros. Então, e o óleo do câmbio em média 50, 70 mil quilômetros. Né? Então, enquanto você faz uma troca de óleo de câmbio, você faz 7 de motor. E você pega ali aqueles 500 reais vezes 7, você gastou 3.500 reais, sendo que no câmbio fica 1.800, E a troca do óleo do câmbio reais. você faz a cada 70, 50, 70 Exatamente. mil quilômetros. Então, a conta disso por km é muito mais barato trocar o óleo do câmbio do que o óleo do motor. E aí tem um grande ponto nessa conta, porque se você precisar gastar com o seu motor, deu um problema, eu vou precisar fazer um motor novo. Você vai gastar em média ali até uns 10 mil reais. 12 mil reais. Se for um câmbio, você já passa de 20. A conta já começa com 20. Ui. Se você precisar fazer. Então, Caramba. né, é uma conta que a gente gosta muito de fazer e Será que falar não é com os melhor nossos trocar? clientes. E a E aí gente a não dá tanta prevenção, né? atenção. A gente tá falando de prevenir, né? Às vezes, o meu óleo nem tá ruim. Tipo assim, meu óleo aqui deu a quilometragem,
A gente chega com um aparelho, né? A gente tem um aparelho para medir saturação de óleo. Meu pai importou esse aparelho da China. Não, ele veio dos Estados Unidos. Foi bem importado. Ele mede a saturação de óleo. Você pega num óleo novo, ele dá 100%. Você pega num óleo usado, ele mostra como que tá a saturação de verdade. A gente validou isso, fizemos vários testes. E aí, não quero trocar porque não tá com a saturação ainda. E aí a gente entra naquele problema cultural do brasileiro. Ninguém gosta de fazer preventivamente, gastar um dinheiro sem precisar. Né? Ninguém gosta de gastar brasileiro também não é cultural do brasileiro para qualquer coisa, manutenção preventiva. Só que quando dá problema, reclama, que aí é 20, se começa mil, com 20 mil, não quero saber nem como é que termina. E aí é uma das coisas que a gente quer tipo assim, trazer de informação para os nossos clientes, para as pessoas que nos seguem. A gente quer realmente entregar a importância da preventiva. Por quê? Se você faz uma preventiva, se você tem aquela cultura de, vou mexer antes que quebre. Não vou esperar quebrar para mexer, você evita de estar com a sua família em uma viagem onde você quebra o seu carro, você tem criança pequena e aquele transtorno, acabou as férias. Imagina, você sair de férias, não, vou trocar só o que tá quebrado, só o que tá ruim. E a gente não tem como prever. Tá de férias aqui, com família lá e traz o carro para Muita gente. Tem isso, né? Sabe aquele negócio do gás só acabar no domingo à tarde? É isso aí. O carro só dá problema no meio de uma viagem. Exatamente. É incrível isso, eu não sei o que tem no universo. E é real. Eu acho que é aquele pontinho falando, aprende a fazer preventivo. Aprende a fazer preventivo. É melhor prevenir do que remediar. É melhor olhar antes do que esperar acontecer. Bom, e para isso vocês precisam de uma equipe treinada, né? Então, você falou que investiu muito em treinamentos, não só para vocês, mas investem tanto com os profissionais que vocês têm lá dentro. Então, todo mundo é treinado desde a recepção até auxiliar a pessoa que está lá mexendo no carro. Como é que é esse treinamento de vocês? A gente tem uma equipe fantástica, né? Esse momento, assim, de falar deles, para mim, eu acho que é um dos melhores momentos, porque a Alphamec não é Alphamec só de dois. Não é Alphamec só Arilson e Ayrton. A gente tem todo um time por trás, né? São pessoas ali que a gente investe, né, financeiramente para treinamento, mas que a gente está ali investindo tempo, dedicação, presença, né, estando junto com eles e eles com a gente para a gente poder entregar realmente o que a gente quer, o que a gente precisa, o nosso propósito. Né? Então, são pessoas ali, mecânicos, né? Já teve gente que entrou na nossa oficina sem saber de mecânica. Né? Mecânico, a pessoa queria ser um mecânico e entrou ali cru. E ali ele aprendeu tudo, saiu especialista. Já trabalhou e saiu especialista dos bons, né? Daqueles que resolvem. São difíceis de encontrar, né? Então, é uma cultura nossa de investir em treinamento, em preparar as pessoas, em colocar as pessoas para se desenvolverem. E a gente não faz isso só para que elas fiquem ali com a gente para sempre. A gente sabe que, da mesma forma que ciclos começam, ciclos terminam, mas a gente investe nas pessoas para que, enquanto elas estiverem com a gente consiga entregar o nosso melhor, o nosso potencial máximo, né? A gente consiga estar ali no ápice. Uma vez eu ouvi um rapaz falando, ele falava bem assim, eu não lembro quem é, para pegar a referência, mas ele falava bem assim, você vai investir num funcionário para ele poder sair da sua empresa e fazer tudo melhor lá fora. Eu já penso assim, diferente. Eu vou investir. Imagina se eu não investisse e ele continuasse. Você vai investir para ele poder sair. Aí eu penso o contrário. Imagina se eu não investir e ele continuar. Você já pensou? Se eu não treino ele, ele continua na minha empresa? Fracasso, que é isso? É aquilo que a gente fala. Para eu ter uma oficina diferenciada, para eu entregar um serviço de qualidade, eu tenho que ter profissionais de qualidade. E aqui eu posso fazer referência não só na medicina, mas em qualquer outra profissão. Você entendeu? Uma construtora, por exemplo. Quem é que ele vai trabalhar lá com pedreiros que não tem qualidade? Você entendeu? Então, ali, se eu quero ter isso, é obrigação minha treinar meus funcionários. Se ele vai ficar na minha empresa, se ele não vai ficar, cara, é outro passo. Agora, enquanto ele estiver ali, ele tem que entregar o serviço de qualidade. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Se mais cedo ou mais tarde ele resolver vou montar uma oficina para mim. Eu sou o primeiro a falar, então vamos lá, eu sou seu sócio agora. Vou montar junto com você. Porque, além de tudo, a gente valoriza muito o crescimento dos nossos funcionários. A gente quer que eles conquistem as coisas. A gente faz com que eles realizem os sonhos dele também. Porque isso eu acho que é importante. Isso está ligado diretamente ao nosso propósito pessoal de vida. Tá? Pelo menos o meu. Então, eu me sinto muito honrado quando eu vejo um funcionário meu chegar com um carro diferente que ele trocou, com a moto, ou está construindo alguma coisa.
eu sei que tá saindo da Alfamec, que aquilo ali tá sendo bênção na vida das pessoas. É muito Você gratificante. entendeu? Então, isso para mim é muito. Eu valorizo muito esse tipo de coisa. Então, pelo menos o tempo que ele tiver ali dentro, cara, ele vai sentir que ele tá ali para ser o melhor. E é você que dá esse treinamento, Também, né? e Porque além, também é professor, né? compro treinamento fora também, que até treinamento que eu faço, compro para mim, sento eles lá na sala e falo, ó, vamos sentar aqui, vamos ver estudar. tudo junto. Nós já tivemos experiência de funcionários que trabalharam conosco, saíram, tentaram ir para outro lugar, falaram, cara, não tem como, deixa eu voltar. Entendeu? E volta porque sabe que é um ambiente excelente para trabalhar. E agora, o meu foco agora são as mulheres mecânicas. Tá? Mulheres mecânicas. Eu quero ser a primeira oficina de Aracruz a ter uma mulher mecânica. Não tem? Não, ainda aqui em Aracruz não existe nenhuma. Então, eu estou disposto, a próxima turma que eu abrir agora, que as meninas que estiver assistindo pode se inscrever, Aí, e eu aproveito no rendimento no curso, já coloco para trabalhar direto. já separa esse corte aí, porque é magnífico. Eu vou te falar, eu tava esses dias, não lembro pra onde eu tava indo, e aí eu vi, sabe aquelas carretas gigantescas que não podem nem passar por dentro da cidade, que tem que ter batedor na frente, atrás, com aquela carga muito, muito pesada, muito grande, um negócio gigantesco. Você fala, meu Deus do céu, não vou passar hoje aqui. Quando eu olhei pra cima, né, pra dentro do caminhão, uma mulher dirigindo. Nossa, eu quase choro de felicidade. Quando eu vejo uma mulher executando um serviço Imagina de bem. homens, porque eu vou voltar naquele assunto, né? E aqui eu trato mulheres, trabalho com mulheres, sou uma mulher, mas não é que a mulher não tenha a capacidade, ela não tenha força, mas tem profissões que culturalmente são masculinas. Isso aqui não é diminuir ninguém, isso aqui não é, pelo amor de Deus. Isso é falar o fato. E algumas profissões são mais masculinas do que femininas. A mecânica é uma delas. E realmente, eu nunca vi uma mulher dentro de uma oficina consertando um carro. Imagina você chegar atrás dele, levar o seu carro na oficina e ser atendido, seu diagnóstico ser Nossa, todo eu feito por choro. uma mulher. Eu vou ficar acompanhando, coisa- eu tô achando maravilhoso aquilo ali. E mais, assim, essa visão de mecânica de antigamente, de que precisava fazer força, hein, hoje esquece, Tem nada disso. mecânico hoje, mecânico especialista em injeção eletrônica, cara, ele vai sentar num computador, vai plugar os aparelhos no carro e vai ficar aqui olhando parâmetro, dizendo o que que é, o que que pode, e tira ali aquela peça ali, entendeu? Cara, é muito mais tranquilo Leve. hoje qualquer mulher pode exercer a profissão de mecânico. Tenho amigas da Câmbio Automático do Brasil, que é a Keren, né, que é famosíssima aí, amiga nossa, mulher mexe em câmbio automático, foi a primeira especialista no Brasil em câmbio automático. Então, quer dizer, cara, Dá aula, né? Dá aula. Excelente profissional. A Keren ela é Nossa. fantástica. Então, A gente teve atenção, o prazer de mulheres de conhecer. Aracruz. Estão abertas as inscrições ou vão abrir ainda? para começo de segunda quinzena de outubro. Nossa, vamos divulgar, meu filho, que já deu certo. Eu tô ansiosa pra ver essa turma, cheia de mulher, hein? Eu vou divulgar lá no meu perfil. Gente, que bacana. Vamos lá. Aqui essa pergunta é meio óbvia, mas eu vou fazer pra gente continuar falando disso. Qual é o risco de levar um carro automático, que é, como você falou, acho que 90%, né, dos carros que estão sendo vendidos hoje, para oficinas sem estrutura e sem as peças originais? Pode falar. A gente- Você que sabe mais de quanto que gasta. Então, é um alto risco, e aí a gente pega uma vírgula aí nos originais, né? E volta lá atrás, quando você falou de genuíno, original, paralelas e falsificadas, né? As originais, claro que todo mundo já chega, eu quero peça original, eu quero peça original, como a gente também conhece hoje muitas paralelas que fazem primeira linha, peças boas de qualidade. O que é uma peça original? A peça original, montador, vamos falar o que é uma genuína, né? Genuína é uma peça que foi fabricada por alguém, porque concessionária não fabrica peças, então ela compra de alguma fabricante. E aí essa fabricante coloca na caixinha da concessionária. Ela vem lá na caixinha da Volkswagen, da Volkswagen, na caixinha da Fiat, ela é chamada de genuína. Essa mesma peça, sem estar na caixinha da concessionária, ela é a original, é a que fabricou. Entendi. E essa que fabricou, aí ela sim é a original para aquele carro. Como pode ter uma peça de uma outra fabricante que fabrica para um outro carro e não para aquele, aí para esse carro ela é chamada de paralela.
Entendi. que ela usa os mesmos parâmetros daquela peça e ali ela acaba sendo intitulada de paralela. E a falsificada é falsificada, a gente não gosta de falar dela, né? A falsificada É isso aí mesmo. não vou dar ibope para ela. Mas, então, por isso que existe essa questão, eu quero peça original. Eu quero peça original, sendo que eu tenho uma paralela que fabrica, ela não é original assim, é original no termo de fabricar a peça daquele carro, daquela linha de carro, daquele lote de carro, mas ela é uma peça de altíssima qualidade, ela é um fabricante de altíssima qualidade e está ali classificado naquele momento como paralelo porque não foi ela que homologou as peças daquele lote de carros. Então existe um cuidado assim muito grande. Eu gosto de falar sobre essa questão das peças porque acaba ficando aquele negócio assim, eu quero uma peça original e acho que a original é a que está na caixinha da concessionária e de fato não é, que ela é a genuína. A original é quem botou ela lá. Entendi. Tanto que se você pegar uma peça que vem dentro daquela caixinha vai estar lá escrito o nome do fabricante, né? Então voltando à questão da importância de não levar um carro a qualquer lugar e não ter essa questão de peças de qualidade, né? É um risco imenso. Imenso, imenso e caríssimo, porque às vezes vai lá, não, vou trocar o óleo do seu carro, vou trocar o óleo de câmbio do seu carro, né? Não tem a especialização, não tem a ferramenta, não usa a peça. Vamos botar que não usa uma peça ali O óleo que não seja homologado. um óleo que não seja homologado, que é um dos principais problemas que a gente tem hoje, né? Tem muita gente que acha que os óleos são os mesmos, mas na verdade, dentro das letras miúdas de cada tipo de óleo que está o segredo. E aí quem é especializado sabe olhar. Quem não tem especialização, tá entrando Acha agora, que tá comprando acha- um Dexon 6, uma homologação Dexon 6, que cabe em GM, cabe em vários outros carros. Aí o cara, não, é Dexon 6, eu posso aplicar nesse carro aqui também. E de Na verdade verdade, não não é. pode. E aí é o risco que a gente corre, né? Quando coloca um óleo um óleo que não é homologado num carro, vai funcionar, o carro vai rodar, vai sair da oficina, vai dar para poder fazer, porém vai ter uma Um quebra, desgaste desgaste prematuro, pode ter uma quebra, e aí só vai ver daqui um pouco, vai ver na frente, talvez nem vai conseguir associar que tá ligado aquilo ali, né? Mas vai ter um prejuízo prematuro. E aí entra o maior problema, que é a falta de honestidade de quem fez o serviço. Porque aí, quando o cliente chega lá, mas eu troquei o óleo agora, depois, mas o seu câmbio já estava com 60 mil. Você entendeu? E aí ele não vai querer dizer nunca que ele fez. E o cliente também não se preocupa em fazer isso. Deixa eu ver o óleo que você colocou, se ele realmente é homologado para o meu carro, se ele realmente. Porque todo esse processo de validação com o cliente a gente faz. Ó, o óleo do seu carro é esse aqui, é esse que vai ser aplicado no seu carro. Esse óleo é mais caro, você tá ligado? Por exemplo, eu tenho óleo que custa R$ 129 o litro e eu tenho óleo que custa R$ 300 o litro. Você entendeu? Então, quer dizer, a gente fala com o cliente, ó, o seu óleo não é de 129, o seu óleo é de 300. Você quer botar o de 129? Então você pode pegar o seu carro aqui e levar lá em outra oficina, porque eu não faço. Porque tanto nas reparações que a gente faz para motores e câmbio automático, que a gente é especialista, realmente especialista, eu não dou garantia comercial de Código de Defesa do Consumidor de 3 meses. A garantia que eu dou é 1 ano. Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei exatamente o que tem que ser feito ali. Então, se eu não conseguir garantir o meu serviço com um prazo maior do que a lei me permite, eu estou sendo, nossa, só 3 meses? Não, 3 meses tá bom demais, estou me livrando do problema. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que o cliente fale assim, caramba, 1 ano de garantia você vai dar? Então você tem que saber o que você faz, não tem jeito. Porque você tem que ter a certeza de que ele não vai voltar naquele Claro. tempo. E se voltar vai ser por outro problema. Por outro motivo. Mas aí, sendo bem transparente, tá, Sara, a gente erra também. É isso aí que eu ia até pegar esse gancho também. A gente erra também. Né? Nós já tivemos problema de errar. Eu tive um caso que foi assim, não foi erro diretamente nosso, mas aconteceu de eu comprar uma peça de um fornecedor para uma mecatrônica de um câmbio. E uma mecatrônica ela custa R$ 18.000. E aí eu apliquei no carro do cliente e o carro deu problema. Deu problema e o cliente veio na oficina de novo. Eu vendi a peça e eu apliquei a peça. Comprei a peça de outro lugar, eu vendi e eu apliquei. Falei assim, meu amigo, deixa o carro aqui que eu vou resolver. Liguei para quem eu tinha comprado e falei, ó, a mecatrônica deu problema, eu preciso que você resolva. Ah, não, mas tem que mandar para análise, tem que não sei o que. Eu falei assim, tá, mandar para análise é outro processo. Eu quero saber do meu cliente, vai ficar parado aqui com o carro o tempo todo. Ah, tem que fazer. Então, peraí, eu já vou resolver isso. Fui em outro fornecedor, comprei outra mecatrônica, apliquei no carro do cliente, paguei mais 18 mil, apliquei no carro do cliente. Falei assim, ó, você não tem nada a ver com isso. O problema não foi seu.
e tô até hoje brigando com esse cara para ele me dar a garantia da outra lá. Agora, o meu cliente não tem que sofrer isso. Eu tenho muita transparência, muita responsabilidade nesse quesito, quando é questão de garantia. Se foi nós que erramos, nós assumimos na hora, não, que o erro foi nosso. É como eu te falei, nós temos profissionais que estão lá e estão aprendendo e podem errar, nós não somos perfeitos, e se errar, a garantia que eu dou para o cliente é que ele não tem problema com isso. Quem tem o problema é nosso, nós vamos assumir responsabilidade, ponto. Não tem que discutir. A gente tem um problema tão grande disso no mercado, de medo das pessoas não receberem a garantia, que aconteceu uma vez, uma cliente teve um probleminha pequeno. Ela não queria ir lá na oficina para pedir a garantia, porque falou que já não dava. Ela, tipo assim, já chegou, já citou, ninguém dá garantia mesmo. Aí eu falei, por quê? Aqui na Alphamec, todo serviço que foi feito, você pode vir aqui que a gente vai avaliar e vai te dar garantia, se for pertinente a garantia. Então existe hoje fez o serviço, voltou lá na oficina tal, não, né, o problema não é esse, o problema é outro, e sair empurrando. No nosso caso é diferente. E eu falo que é diferente assim, de verdade. Tá? Chega lá, tem um procedimento para fazer essa análise, a gente faz toda a análise de garantia, é filmado, é fotografado e ali é constatado. É garantia de fato? A gente precisa arcar? Responsabilidade nossa. Eu já tive situações que eu paguei um aluguel de um carro para um cliente, para ele poder, porque era carro de motorista de aplicativo, a gente pagou um aluguel de um carro para um cliente para ele não ficar sem o carro, ele dependia daquele carro, e realmente foi um problema, foi uma falha nossa, né? Também nessa questão de peças, porque a gente fornece as peças, porém a gente também está refém, né? A gente também está sujeito ali a poder acabar comprando um lote de peça com problema, um lote de peça com defeito, uma peça genuína que dá problema, tá? A gente não está isento disso acontecer, a gente traz essa responsabilidade para que a gente possa entregar realmente a garantia completa para o nosso cliente. Imagina se esse cliente da mecatrônica tivesse trazido essa mecatrônica, ele ia ter que comprar uma outra mecatrônica, ia estar brigando, ia ter que pagar uma outra mão de obra para a gente. O carro dele ficava lá parado até hoje. No nosso caso, a gente assumiu essa responsabilidade e a gente arca com isso. A gente pega todo o problema pra gente, resolve o do cliente, coloca o cliente para resolver ali, e ali com o nosso fornecedor, com quem a gente comprou, a gente vai ter a tratativa. Se a gente vai vencer lá ou não, é a nossa tratativa. Meu cliente, ele não pode ser penalizado por isso. E olha a importância, mais uma vez, do contrato que vocês fazem. Porque não respalda só vocês, né? Porque o cliente pode pensar, tá respaldando eles de não sei... Não, tá respaldando também o cliente. Porque olha, nesse caso, a culpa não foi do cliente, mas em qualquer outra oficina mecânica, alguma coisa, pensar, isso aí não é problema nosso, não, isso aí já tá, isso aí é um outro problema, não vai ser aqui, não. E aí ele vai ter mais uma despesa, mais um transtorno para resolver. Então vocês também respaldam assim, o cliente. Já existe jurisprudência disso no Brasil inteiro, com ações por causa do contrato de trabalho. Primeira coisa que o juiz pergunta, você tem contrato de trabalho? Ah, não fiz não. Então paga o que o cliente está pedindo e acabou. Você mexeu no carro dele. E outra coisa, é a capacitação técnica para isso, ser formado como técnico. Entendeu? Se o juiz chegar e perguntar assim, você é técnico? Ah, eu sou, então me mostra a sua carteirinha, o seu registro. Se você não é, o cliente tem nada a ver com isso, não manda pagar. Acabou, não tem conversa. É isso aí mesmo. Bom, papo muito bom. Acho que a gente falou de muitos diferenciais, mas quais são os próximos passos da Alphamec? O que é que vocês pensam, né? Qual é a ponte ao futuro de vocês? O que é que vocês planejam para a empresa, para o cliente? Muitas coisas, né? Mas o que vocês têm, assim, de imediato para poder passar para o público de vocês, para os clientes? Essa parte de gestão e estratégia, isso é o Ayrton que fala. Fosse da parte técnica que eu peguei quase tudo. Agora, gestão e estratégia aí é o Ayrton. Aí não tem como falar. A Alphamec, ela quer continuar crescendo, né? A gente não vai parar por aqui. A gente realmente está investindo em equipe. A gente vem ao longo de um ano trabalhando uma implementação de cultura forte, querendo enraizar de verdade o nosso propósito nos nossos colaboradores, que são os nossos clientes, os nossos primeiros clientes, nossos principais clientes ali são os nossos colaboradores, né? O time que está com a gente, porque se a gente não está cuidando de quem está com a gente, como que a gente vai cuidar dos que estão vindo, né? Então, eu até quero usar dessa plataforma para a gente poder trazer
quem tiver interesse um dia em conhecer a Alphamec de dentro, trabalhar com a gente, fazer parte do nosso time, o nosso time ele está aberto, ele está sendo reconstruído de uma forma assim para trazer ainda mais qualidade. E a gente busca pessoas que realmente querem trabalhar com propósito, querem ter um propósito para entregar, né? Não simplesmente estar ali a troco de salário. A troco de salário a gente trabalha em qualquer lugar, hoje acho que Aracruz é uma das cidades que mais tem emprego, É né? verdade. Então ninguém fica parado. Agora, quer ter um propósito, quer trabalhar assim num ambiente realmente agradável, né? A gente tem um plano de carreira para quem quer iniciar a ser um mecânico, quem quiser trabalhar na área de compras dentro de uma oficina mecânica, entender que a importância dessa profissão, desse ramo automotivo, temos vaga, né? Parte de Liderança, administrativo. a gente está formando liderança administrativa, então hoje um dos nossos passos é montar uma equipe de alta performance. A gente está num patamar muito bom, a nossa equipe ela é Com top, certeza. né? E a gente quer continuar crescendo. Só que a gente sabe que para a gente pegar mais serviço, a gente tem que ter mais gente, mais pessoas ali empenhadas em crescer, em estar junto, entregar. Né? Então, os passos mais próximos da Alphamec é continuar esse crescimento, crescer o nosso time, trazer para dentro quem realmente tem um propósito e quem realmente quer, né, somar, entregar segurança e tranquilidade para as famílias nas estradas, ser bênção na vida de alguém, porque a gente está ali fazendo alguma coisa fazendo uma coisa que é muito grandiosa, né? Para muitos falam, não, você só está mexendo em carro, você só está fazendo um serviço que é E a comum. gente não Para de enxerga se por esse achar, lado. para de achar que você está fazendo uma coisa muito grande, mas pelo contrário, a gente enxerga a grandeza do que a gente faz. A gente Perfeito. realmente está cuidando de famílias, a gente vê inúmeros acidentes nas estradas. Claro, existe a questão das pessoas que estão por trás, de estar alcoolizado, ou a imprudência, isso, essa é a palavra que tinha fugido da minha mente. Mas existe muito também o problema mecânico. A gente não fala tanto sobre ele e a gente tá aqui para isso, para minimizar esses problemas mecânicos ali e Eu colocar vou te dar um as exemplo famílias só a em respeito segurança. disso que o Ayrton está falando, e olha o nível de responsabilidade que a gente tem. Eu teve um cliente meu que chegou para mim e falou assim: Arius, tô querendo rebaixar o meu carro, você rebaixa? Eu falei assim: não rebaixo. Hein, eu vou estar pegando um estudo que um engenheiro gastou 10 anos, e aí eu vou ali, vou cortar a mola e vou botar a sua família. Eu não faço esse tipo de serviço. Polêmico esse assunto, tá? Polêmica, aí Não, já não retirou. Não, mas a gente, Mas é a gente vê acidentes na pista por causa de velocidade. E velocidade está ligado diretamente com suspensão. E aí o cara pega um projeto de segurança homologado, validado, que está no mercado, vai lá e simplesmente modifica ele sem base nenhuma. Só porque acha bonito. Só que acha bonito. E aí, E não é. e aí Mas o tudo bem, pra que quem é? pode ser muito bonito pode ser muito perigoso também. Perde uma Você entendeu? Você estabilidade. perde estabilidade, você tem um comportamento diferente do carro. Então, esse tipo de coisa eu não faço. O cara chegou, você adapta isso para mim, cara, eu não adapto nada aqui. Eu conserto o que tá quebrado. Agora, adaptar não é comigo, não vou fazer, não faço, não tem esse negócio. Entendeu? Então, E aí, dentro dos próximos passos, né, a gente está planejando ter aí o workshop das mulheres, né? A gente quer trabalhar de verdade isso, colocar isso aí é um sonho que de lá de trás já estava acontecendo, né? A gente já queria ter feito e aí acabou que a gente não caminhou nesse sentido, mas a gente quer realmente ter esse workshop, consolidar essa comunidade de mulheres ali, né? No grupo Elas Mandam Bem, né? De trazer informação, de colocar, de cuidar de verdade dessas clientes, dessas pessoas que querem saber, que gostam de automobilismo, do ramo automotivo, de automobilismo também, né? Que também tá ligado à Sim. nossa veia aí, na verdade, Sara, tá conectada. de todo o coração, nós temos muita ideia boa. O que falta é braço. E eu e o Ayrton sozinho, a gente não consegue dar conta de todos os projetos. É por isso que a gente vem buscando novos parceiros, novas parcerias aí para poder também nos ajudar nessas coisas, porque assim, são muitas coisas boas que a gente tem no papel já, na ideia de colocar em prática, só que a gente não consegue tomar conta de tudo. E aí, para não tomar conta com excelência, a gente prefere não fazer agora. Entendeu? Nossa, excelente. E já deu muito certo. A empresa de vocês já é uma empresa consolidada, ela por si só já é um diferencial, né? E vocês só tendem a crescer.
muito obrigada pela entrevista. É muito Nós bom é que quando a gente agradecemos. conversa com empresários, conversa com empresas que têm o brilho nos olhos, né? Que falam com amor daquilo que fazem. Porque para muita gente é só mais do mesmo mesmo. As pessoas não enxergam o nosso negócio como nós enxergamos. E tudo é a forma de ver. É como se vê, é como se coloca aquele negócio. E vocês colocam isso muito bem, enxergam muito bem o negócio de vocês primeiro. Então é por isso que ele é visto aí fora como aí é uma das melhores, se não a melhor, oficina de Aracruz. Então, assim, parabéns. Vocês são demais. Eu acho que isso aqui rende mais uns 3 podcasts por aí, né? Ah, não, com certeza. Muito mais. Obrigado, tem muita coisa para falar. Obrigado, a gente agradece o espaço também. Dizer que a gente vai estar aí, as turmas vão acontecer, novos mecânicos vão se formar, as meninas podem esperar. Vou fazer um Ó, compromisso. eu vou divulgar Vou fazer no um meu pessoal, Vou fazer hein? um compromisso com você. Na hora que eu abrir o curso, eu vou mandar o convite para você. Falar assim, ó, você pode sortear aí uma vaga do treinamento para mulher. E aí vamos ver quem vai lá Top. topar o desafio. Nossa, mas vou divulgar com muito amor, porque é muito real isso. Eu fico feliz demais quando eu vejo uma mulher assim, eu fico, meu Deus, maravilhosa. Deixa eu tirar uma foto dessa mulher aqui. A gente agradece o espaço, Sara. E tem um lema que a gente carrega, na verdade, é uma frase de Ayrton Senna, que a gente usa até no nosso uniforme. É a que nossa diz frase que inspiradora no nosso é uma código frase de inspiradora quando a cultura. gente começou, né? A gente já tinha ela na nossa primeira oficina, numa plaquinha, e agora a gente transformou numa placa maior lá dentro da nossa oficina e no nosso uniforme a gente carrega ela também. No que diz respeito ao empenho, ao esforço, ao compromisso E a dedicação. e a dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz, né? Então partiu disso aí para alcançar o propósito que a gente tem, que a gente está buscando, né? E tudo que a gente faz como se estivesse fazendo para Deus, né? A gente pensa em fazer, independente de quem está olhando, independente de quem está vendo, a gente tem como um dos nossos principais valores a fé, tá? Então, Inclusive, é o que nos já fica o convite aqui, na hora que vocês forem lá fazer a gravação, a gente espera que seja numa sexta-feira para vocês participar conosco do Café Gratidão, que a gente faz toda sexta-feira. A gente reúne, nós funcionários mesmo, trazemos o alimento, cada um traz não é a uma empresa coisa. que Não é custeia o café. a empresa que É os custeia. funcionários que levam, cada um leva E uma ali coisa. a gente Tem que faz ser, os nossos motivos de agradecimento por aquela semana, a gente orar junto todo dia. As afirmações a gente faz isso todo dia, antes de abrir a oficina, todos estamos ali reunidos e orando e pedindo a Deus para abençoar o dia. Então a gente não faz nada sem a permissão de Deus. A gente sabe que tudo é permissão dele, então a gente gosta de lembrar ele todo dia. Senhor, estamos aqui e a permissão vai ser do Senhor para isso acontecer. Cara, que bacana. E é bíblico, né? Tudo que vier as mãos para fazer, faça bem feito. E vocês têm executado isso com maestria. A gente gosta de passar isso a gente gosta de convidar, que as pessoas vejam e a gente sente alegria, né? De olhar no olho das pessoas que vão lá e ver, cara. Nós tivemos um mentor nosso, né, Ayrton? Que é o mentor da mentoria. A gente estava fazendo a mentoria com um rapaz em São Paulo, ele veio fazer uma visita. Aqui pra gente. Cara, ele falou assim, cara, eu vou sair daqui pulando de alegria. E quando nós fomos em São Paulo, num outro treinamento, ele usou a nossa empresa como exemplo. Ele falou, cara, é uma energia de manhã cedo naquele lugar, vocês não têm noção, se arrepia da cabeça aos pés. Você entendeu? Então a gente gosta de fazer isso. Oi, gente, olha, muito, muito legal. E nós vamos na sexta, tá, pessoal? Que a gente aproveita e já participa do café. Já vamos levar a nossa parte. Dona Aline já vai fazer um leite quente, né? Eu chamo de leite queimado, mas é leite quente que ela faz. Eu conheço como leite queimado também. Olha, menino, mas aqui a gente fica jogando pra ela. Você não quer trazer, não? Precisa nem ser na sexta, não vai trazer antes. Mas é muito bom conversar com pessoas, né? Eu repito isso porque eu acho que é isso que faz um negócio ser o diferencial. De todos os diferenciais que nós falamos, o amor, o propósito, aquilo que a gente coloca como prioridade. É o que faz o negócio crescer. E aí é o resultado da Alphamec hoje. E trabalhar olhando para dentro do seu negócio. Perfeito. Esquece o resto, Esquece o fora, resto. deixa que cada um cumpre A o seu concorrência papel. é boa. A concorrência é nossa. É. A gente Isso. consigo mesmo. É assim, eu tenho muito isso comigo. Aí, às vezes, um chega e fala, rapaz, você viu fulano e tal? Eu falei, cara,
parabéns pra Graças ele, a deixa ele Deus lá, abençoe. já abençoe ele lá, Deus abençoe. prosperar bastante mesmo. Vamos pra cima. Eu acho que tem que ser assim. O que eu tenho que fazer, que depende de mim, eu tenho que botar a cara, meter a cara e fazer e pronto. É o básico bem feito, um pouquinho mais a cada dia. Bem- Básico bem feito, um pouquinho mais a cada dia. Que vai. Bom, meninos, Tamo junto. vamos encerrar por aqui. Vamos lá. Muito obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanharam aí durante essa entrevista. Vai render um material muito bacana. E assim, tem muito mais coisa, muito mais conteúdo deles, da Alphamec. Esse homem aqui é professor. A gente nem entrou na parte dos cursos, das outras coisas. Isso aí também é assunto para render. Nós vamos fazer um podcast especial com Cara treinamento. que tem bagagem. Vamos falar de profissão de futuro aí daqui a dias. Pode ficar tranquilo. E tem muita coisa bacana para vocês aprenderem aqui. Então, um grande beijo, tchau, tchau. Até o próximo programa. Muito obrigada, meninos. Tchau, valeu.